Olha, fimose é um tema que, vamos combinar, tira o sono de muito pai e mãe, né? Gera uma ansiedade, uma confusão, mas a ideia aqui é justamente acabar com isso. A gente vai desmistificar esse assunto com informação clara, direto ao ponto, para trazer segurança e tranquilidade. Então, vamos lá. O nosso papo vai ser assim. Primeiro, a gente separa o que é mito do que é realidade. Depois, vamos falar de um perigo real, os tais exercícios. Aí a gente entende quando é que tem que se preocupar de verdade, quais são os tratamentos possíveis e, para fechar, como cuidar e prevenir do jeito certo. Bom, para começar, vamos direto no coração da confusão toda. Sabe, aquilo que a maioria dos pais olha e pensa que é um problema, na verdade, é algo super normal. É aqui que tudo começa a ficar mais claro. Então, a grande questão é o que é fimose de verdade? E essa resposta é a chave de tudo, porque olha só, a tal fimose que um bebê tem ao nascer não tem nada a ver com a fimose que é um problema médico. São coisas completamente diferentes. É super importante a gente entender essa diferença aqui. Pensa assim, de um lado, tem a aderência fisiológica. Isso é o normal, o esperado quando o bebê nasce. A pelezinha tá ali, colada para proteger. Do outro lado, aí sim a gente tem a fimose de verdade, que é quando a pele fica estreita, sabe? Geralmente por causa de uma cicatriz. E aí não desce de jeito nenhum. Exato, ou seja, essa pelezinha colada no começo não é um defeito, não é uma doença que precisa de conserto. Como diz o Dr. Feitosa, é normal, normalíssimo. É o corpo sendo inteligente, criando uma barreira de proteção natural. E é exatamente por não entenderem que isso é natural que surge aquele conselho que, olha, talvez o mais perigoso de todos. Aquela história de fazer os exercícios de puxar a pele. A lógica do que o Dr. Sérgio Feitosa fala é cristalina. O corpo do bebê está dizendo, ei, não mexe aqui ainda. Mas aí, na boa intenção, os pais vão lá e forçam. O que acontece? Inflama. Essa inflamação pode virar uma cicatriz. E a cicatriz, ela retrai, ela encola ali. E aí, pronto, a gente acaba criando a fimose de verdade, justamente o que se queria evitar. É uma ironia, né? E as consequências são sérias. Não é só criar a fimose por causa da cicatriz. Forçar a pele aumenta muito o risco de infecções, como a balanopostite. Causa dor na criança, um trauma que ela não precisa passar. E pior, lá na frente, isso pode dificultar a higiene, porque a criança vai associar aquele ato a uma coisa ruim, dolorosa. Ok, então se não é para fazer exercício, não é para mexer, o que é que se faz? A resposta, na grande maioria das vezes, é algo bem simples: ter paciência. E, claro, saber exatamente quais são os sinais de alerta para ficar de olho. E agora vem a informação que eu acho que é a mais tranquilizadora de todas. Pensa só, em 90% dos casos, a natureza resolve tudo sozinha. É isso mesmo. As ereções que o bebê tem, que são normais e fisiológicas, vão soltando essa pelezinha aos poucos, naturalmente. Geralmente, até os 3 anos, está tudo resolvido. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar bem. Ao nascer, a aderência é normal. Até os 3 anos, em 90% dos meninos, isso se resolve sozinho. E se por acaso lá na frente for preciso fazer algo, existe uma janela ideal entre os 7 e 10 anos, que é quando a criança já entende melhor e é menos traumático. Mas isso, claro, só se for realmente necessário. Agora, vamos falar dos sinais de alerta de verdade. Quando é que precisa ligar para o pediatra? Se começar a ter infecção de urina direto. Se o local fica vermelho, inchado, com pus, isso é balanopostite. Outra coisa é a parafimose, que é sério, quando a pele desce, mas não sobe mais e fica estrangulando a glande. E por fim, se na hora de fazer xixi, formar tipo um balãozinho de urina na ponta. Esses são os sinais de que algo não vai bem. Certo? E se um desses sinais de alerta aparecer? O que acontece? Aí sim, a gente começa a falar em tratamento. E existe um caminho para isso, uma progressão, do mais simples ao mais complexo. O importante é entender que a cirurgia é sempre o último recurso, nunca a primeira opção. A abordagem moderna começa com o básico, observar e manter a higiene suave. Se não resolver e houver indicação, o médico pode receitar uma pomada com medicação. Só depois de tudo isso, ou se tiver uma complicação grave, é que se pensa em cirurgia. E o tempo para fazer a cirurgia, se ela for necessária, faz toda a diferença. Se a fimose está causando infecção direto, às vezes precisa operar antes dos 7 anos para evitar mais problemas. Se ela persiste, mas sem complicação nenhuma,
O ideal é esperar a criança ter entre 7 e 10 anos, que ela já está mais madura psicologicamente. Já na adolescência não é o ideal porque o pós-operatório costuma ser mais dolorido por causa dos hormônios. E para quem fica com o coração na mão só de pensar em cirurgia, um recado importante. Hoje em dia é um procedimento super seguro, simples, de baixo risco. A criança vai para casa no mesmo dia e é feita com anestesia geral justamente para que ela não sinta nada, não veja nada e não tenha nenhum trauma. Bom, para a gente ir finalizando, vamos juntar tudo e ver o que fica de mais importante para o cuidado do dia a dia e para a prevenção. Então, resumindo tudo, o que os pais precisam ter em mente? Primeiro, não fazer de jeito nenhum os exercícios de forçar a pele. Segundo, fazer a higiene com delicadeza, lavando só a parte de fora, o que aparece, sem forçar nada. Terceiro, observar se aparece algum daqueles sinais de alerta, como o xixi formando um balão. E por último e mais importante, confiar no pediatra, no cirurgião pediátrico. É esse profissional que vai dar a orientação correta. E essa frase do Dr. Sérgio Feitosa fecha o raciocínio com chave de ouro, né? Para a criança se sentir segura, os pais precisam estar seguros. E essa segurança dos pais vem de uma coisa: ter um médico de confiança. É essa relação que faz toda a diferença. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Hoje, com tanta informação vindo de todo lado, né, WhatsApp, redes sociais, como é que a gente faz para se blindar e proteger as crianças de mitos que podem ser tão prejudiciais? Fica aí a pergunta para a gente pensar.